introdução à trajetória de objetos móveis, conceitos, armazenamento e análise de dados. Para quem quiser, então está com desconto aí, o livro está por R$ 49,90, estamos vendendo hoje só na semana acadêmica por R$ 28. É isso, professor? Então por R$ 28,00, quem quiser comprar. Tem mais? Oi? Tem mais? Na realidade nós vamos ir fazer uma venda maior amanhã, né? Eu trouxe esse para... Eu peguei ontem, ele ficou pronto ontem. Ficou pronto ontem, eu trouxe hoje para mostrar para quem queira. Então ele aborda tudo, como o título fala, de Deus e conceito, os conceitos, a parte de banco de dados, de data warehouse, de mineração de dados sobre as trajetórias dos objetos móveis. O livro, aqui no Brasil, é o único, até onde a gente sabe, é o primeiro. Né? Então a ideia desse livro é ela trazer esse conhecimento, esse conceito para os alunos da graduação e da pós-graduação também, enfim, aqueles que têm interesse na área. E aí, como o objetivo do livro não é ter lucro, e sim disponibilizar esse conhecimento, o preço dele está em... A gente conseguiu colocar ele em R$ 28,00, que basicamente paga só o custo de impressão e diagramação dele. E aí quem tiver interesse, procura depois, deixa uma lista aí, eu trago outro dia alguns livros, alguns exemplares, e aí a gente... Amanhã pode fazer alguns, né? Posso trazer amanhã já, alguns aí. Ele tem 5.000 aí para vender, né? Isso. Então, beleza, quem quiser então depois banheiro. O pessoal perguntou aí se vem autografado o livro. Vem autografado, né, Fernando? Pode vir autografado, tudo. Até com um beijinho do editor aí, se quiser aí, ele também pode fornecer para vocês, né? Então, pessoal, nossa segunda palestra de hoje, a Ana está aqui, ela veio lá da reitoria do Instituto Federal Catarinense e veio conversar um pouco com a gente aí sobre um tema que é de interesse de todos, sobre intercâmbio. Então, prestem bem atenção, façam as perguntas que vocês quiserem fazer. Nós não queremos receber mais e-mails de dúvidas, né, Ana? Agora ela vai tirar todas as dúvidas nossas aqui sobre intercâmbio. Então, uma salva de palmas aí para a Ana. Boa tarde a todos. Primeiro eu queria agradecer, né, pelo convite. Né, foi a primeira vez que me convidaram para fazer uma palestra de intercâmbio, eu achei muito legal. Nunca tinha feito isso antes. Eu sou coordenadora de inovação tecnológica lá no Instituto. Mas assim, a parte de relações internacionais realmente tinha ficado sem ninguém no começo desse ano. Então pediram para eu assumir e eu adorei, porque eu já viajei, eu adoro viajar, acho muito legal, aconselho, né, a todos. E sou super apaixonada por esse tema, assim. Então fiquei muito feliz de estar aqui hoje, poder falar um pouquinho de intercâmbio com vocês. Alguém já viajou aqui, já fez um intercâmbio? Ninguém? Nem para o Paraguai vocês foram ainda? Uruguai? Não? Argentina? Tá bom então. Bom, eu já viajei bastante, morei 3 anos fora. Morei 3 anos na Nova Zelândia. Todo mundo conhece Nova Zelândia? Sim, não? Ninguém conhece? Já conhece? Fica pertinho da Austrália ali, sabe? E foi muito legal. Depois a gente viajou para vários países também para conhecer e foi muito importante assim mesmo. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, resumindo, né? Ainda bem que meu marido não está aqui, né? Senão eu tinha que dizer que é a segunda melhor coisa da minha vida. Vamos... Tá, vocês não vão contar pra ele, né? Ninguém vai contar. Então tá. Ai, meu Deus do céu. Não vai pra internet, né? Me dei mal. Divórcio semana que vem. Bom, intercâmbio e viagem para viver. O intercâmbio ele traz várias coisas, uma experiência muito rica, assim, porque a gente tem tanto um contato com uma cultura diferente, como conhece também, aprende, né, estuda. Então é uma atividade assim muito completa, né? Eu trouxe aqui então, primeiro, algumas coisas sobre intercâmbio, algumas curiosidades. Se vocês
quiserem, podem me interromper, perguntar, mas se vocês quiserem, vocês podem me mandar e-mail sim, tá? Não tem problema. Depois, no final, eu deixo meu e-mail ali para vocês. Bom, então, intercâmbio cultural, o que é? Primeira coisa, e principal, é uma oportunidade de conhecer novas culturas. Então, a gente vai para outros países, a gente conhece outras pessoas de vários lugares, que hoje em dia, né, o mundo está muito misturado mesmo, né? Tem mais gente. Brasileiro é uma coisa que a gente encontra em tudo que é lugar, por exemplo. Então, vai para tudo que é lugar do mundo, assim, a gente encontra brasileiro, a gente encontra asiático, europeu, enfim. Então, conhecer novas culturas, mesmo estando num país, conhece culturas de vários países diferentes naquele país também, né? A gente aprende a ser mais flexível também, a ser mais flexível com o próximo, né? Entender o próximo, não ser tão assim, querer que as coisas sejam do nosso jeito, né? Porque tem culturas totalmente diferentes da nossa. Eu até trouxe umas curiosidades para mostrar para vocês ali. Então, o principal seria isso mesmo, tá? Outra coisa legal é realmente a vivência em outras instituições. Hoje em dia, o Brasil é a menina dos olhos. Então, os estudantes brasileiros que quiserem ir para o exterior têm muito mais chance. Eu até escutei uma notícia agora dizendo que para os Estados Unidos está sendo visto para não ter mais visto, né? Está sendo visto para não ter mais. Essa foi boa. Está sendo treinado, está sendo estudado para não ter mais visto para os Estados Unidos para brasileiros. Então, imagina, antes para tirar um visto a gente precisava tinha que dizer até tirar exame de sangue, eu acho, né, para tirar um visto. E hoje em dia está muito mais fácil, está muito mais tranquilo. Por quê? Porque o Brasil como país mesmo cresceu muito à vista dos outros países, né? Então teve toda uma campanha, foi feito com as relações exteriores mesmo, o Ministério trabalhou muito e hoje o Brasil está muito bem cotado. Então é muito mais fácil a gente viajar hoje, muito mais barato, muito mais fácil, muito mais tranquilo do que há 10 anos atrás, por exemplo. Outra coisa é a troca de experiências, como eu tinha falado, então conhecer novas culturas, a gente conhece muita gente e a gente troca muita experiência mesmo, assim, né? Aprende a fazer muita coisa, boas e ruins, tem coisas aí que a gente aprende que não devia aprender também. E principalmente a fluência em outro idioma. Quando eu tinha a idade de vocês, assim, uns 3 anos atrás, não, tô brincando, uns 10 anos atrás, ter inglês era o máximo. Nossa, quem sabia falar inglês estava super bem. Hoje, falar inglês é praticamente uma obrigação, né? Para a gente ter um bom trabalho, um bom emprego, enfim. E hoje, quem tem uma vivência no exterior, sim, tem um diferencial, é um profissional mais completo. Então, a gente vê, assim, que essa fluência em outros idiomas é praticamente nossa obrigação hoje em dia, né? Para a gente ter uma boa carreira. Crescimento pessoal e profissional também. Então a gente sabe aí, já foi dito, a gente lê em tudo que é lugar, que quem tem uma vivência no exterior tem mais chance de arranjar empregos, é mais bem colocado no mercado de trabalho, também é uma pessoa mais evoluída, mais madura, porque tem toda uma vivência, tem que ter toda uma estrutura diferente por ter vivido fora da sua família, enfim, fora da sua zona de conforto. Então é um profissional bem mais completo. Eu trouxe aqui alguns tipos de intercâmbio só para a gente entender do que a gente está falando, tá? Então tem o intercâmbio de idiomas, que é o mais normal assim, de se fazer, que é o intercâmbio onde a gente vai estudar, né? Hoje em dia isso aí é bem disseminado, né? Tem várias agências que fazem isso, tem bolsa de estudo para ir para a Alemanha, para aprender alemão, para ir para os Estados Unidos, para ir para vários lugares. Então, é assim, uma coisa que está bem acessível hoje em dia. Eu até trouxe depois alguns exemplos para mostrar. Tem o intercâmbio escolar também, que tem muita gente que faz o ensino médio no exterior, também é possível, também é um intercâmbio bem interessante. Intercâmbio entre universidades, quando 2 universidades, uma de cada país, fazem um convênio, e aí tem aquela troca mesmo de alunos, professores, pesquisadores. O intercâmbio acadêmico, então, que é o que a gente fala mais aqui, que daí a gente vai para o exterior para estudar mesmo numa universidade, né? A gente ganha uma bolsa, a gente faz uma graduação sanduíche, faz
mestrado, doutorado sanduíche ou pleno. E também é uma opção, a opção que está mais em voga agora é essa, né? Tem um intercâmbio científico que também está sendo muito utilizado no exterior para brasileiros, que é a atração de cientistas brasileiros para o exterior. Por quê? Porque o brasileiro ele tem uma coisa especial, que é a coisa do jeitinho que todo mundo fala, mas que por outro lado sai muita coisa nova, muita inovação tem sido criada através de brasileiros que têm estrutura melhor de pesquisa no exterior, né? Então, tanto é que o programa Ciência Sem Fronteiras, que a gente vai falar mais em seguida, tem um dos programas que tem dele é justamente atrair de volta esses pesquisadores, né, para o Brasil, ter dado a estrutura para eles ficarem aqui, para desenvolverem as coisas aqui, a gente desenvolver a tecnologia, e não a nossa cria desenvolver a tecnologia no exterior. Tem intercâmbio profissional também, que daí o intercâmbio que é basicamente um agenciamento de profissionais no exterior. Então tem várias agências também que conseguem emprego mesmo para as pessoas, né, profissionais formados ou até mesmo não formados ainda. E tem os internships, que são programas de estágio voluntário. Daí a gente paga para ir fazer o estágio gratuito, a gente não vai receber nada por isso. E aí a gente faz em empresas tipo Dell, Microsoft, só essas empresas grandes estão todas na lista. Também a gente pode fazer um intercâmbio de estudo e trabalho. Por exemplo, na Austrália, vocês não são casados, né? Nossa, mas eu sou. Na Austrália, por exemplo, se eu fosse fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, o meu marido, que é a coisa mais importante que aconteceu na minha vida, sabe? Fique bem claro, tá? Isso. Ele ganharia um visto para trabalho, né? E eu ganharia um visto para trabalho também. Então, é um intercâmbio de estudo e trabalho. A gente pode trabalhar e estudar ao mesmo tempo, né? Tem um número de horas X por semana máxima que pode fazer isso, mas ele é bem comum também. Até para o aluno poder não só se sustentar, né? Ajudar para se sustentar, mas também para ele poder praticar aquilo que ele está aprendendo, né? Tem os intercâmbios de férias que também são bem comuns. Por exemplo, para quem já tem um nível mais ou menos do idioma, pode ir, por exemplo, para a Disney, trabalhar lá nas férias, ou pode fazer um working holiday no Canadá. São intercâmbios que a gente também paga para trabalhar, mas a gente recebe pelo trabalho, daí nesse caso. E o intercâmbio homestays, que são quando a gente fica em casa de família. Daí a gente fica na casa de família, faz um curso de idiomas, né? Mora numa casa de família, ajuda na casa ali com as tarefas e tal, e isso torna bem mais barato o intercâmbio. Vocês não acharam legal minha apresentação, que vai e volta? Achei que vocês iam dizer, poxa, já vim assim na turma de informática achando que ia causar isso aqui. Tudo bem, vamos lá. Bom, tem o intercâmbio au pair, que é bem legal para as meninas, tá? Que é um intercâmbio para ser babá de crianças de alguma família. Então a menina mora naquela casa, ela cuida das crianças durante o dia e no final da tarde, no vespertino ali, tardinha, à noite, ela faz um curso, seja de idioma, seja um curso que ela se interessar. É bem legal, também é um intercâmbio bem barato e acessível, e a pessoa desenvolve muito o idioma onde ela vai estar. Tem intercâmbios em cruzeiros, que também são bem legais, que tu pode trabalhar em cruzeiros nacionais e internacionais. E os intercâmbios voluntários, que são intercâmbios que estão acontecendo muito hoje, tipo o projeto Randon, não sei se vocês conhecem, é um projeto que trabalha mais ou menos nessa linha, intercâmbios para a África, enfim, para lugares assim, onde estão precisando de pessoas para trabalhar mesmo, na área da saúde e em outras áreas também. Deu, né? Chega de intercâmbio. Obrigada. Tá, vamos de novo. Tá. Legal. Bom, algumas perguntinhas básicas que a gente faz antes se faz antes de fazer um intercâmbio.
estou disposto a ficar num país totalmente desconhecido e conviver com pessoas e culturas novas, é bem complicado. A gente acha que foi barbada pra mim, tranquilo, vou chegar lá, né? Mas não é bem assim, né? É bem difícil, assim. Eu já não fui sozinha, então foi mais tranquilo, mas assim, a gente chega, conhece um monte de gente. Eu tinha um colega nosso lá do nosso trabalho, lá na Nova Zelândia, e ele era malasiano. E eles têm uma cultura totalmente diferente. Então, quando eles comiam, para dizer que a comida tá boa, eles faziam assim, ó. E aí ele chegava e ele comia comida de manhã, de tarde, de noite. E ele sentava do nosso lado com aquela comida, com aquele cheiro forte e ficava... Aquilo me irritava. Todo mundo sabe que a gente tem que comer de boca fechada, né? E tu vê, lá era bem diferente. Eles têm que comer de boca aberta. Então, são coisas bem diferentes que a gente com as quais a gente vai ter que conviver. Vai ter que dividir quarto, dividir casa, enfim, com outras pessoas que são de outro jeito, ou que são bagunceiras, ou que não são. Então, tem que se pensar bem nisso. As expectativas que a gente tem com essa vivência no exterior também são importantes. Às vezes a gente está achando que a gente vai só fazer festa, né? E não é bem assim, a gente tem cobrança, né? Se eu vou para estudar, eu vou ter que estudar, eu vou ter que mostrar resultado. Se eu vou para trabalhar, eu tenho horário de trabalho. Então tudo isso a gente tem que cuidar. E principalmente, mesmo estando num local diferente, a gente tem que saber que a gente tem uma vida normal. Então nessa vida normal a gente vai para faculdade, a gente tem que fazer prova, tem que deixar a casa limpa, né? Tem que deixar tudo arrumado. Bom, 5 dicas para... Acho que são 5. 5 dicas para fazer o intercâmbio, tá? Essa aqui eu achei bem legal, porque é bem isso que a gente tem que pensar antes. Primeiro, qual é o meu objetivo quando eu faço intercâmbio? Eu estou indo para estudar, eu estou indo para trabalhar, eu estou indo para fazer os dois, eu estou indo só para farrear. O que eu vou fazer nesse meu intercâmbio? O que eu quero fazer nesse país? Por que eu estou indo para lá? Então a gente tem que ter um objetivo bem formado do que a gente quer. Segundo é o planejamento. O planejamento é muito importante. Então, às vezes, assim, esses dias chegou uma amiga minha que queria ir para Portugal e perguntou: como é que eu faço? Eu tenho que tirar passaporte para ir para Portugal? Eu falei: claro que tem que tirar passaporte. E tem que tirar visto? Claro que tem que tirar visto. Então, assim, as pessoas não têm uma noção, né? Tem que estudar bem quais são as características que a gente precisa, quais são as informações que a gente precisa, documentação, ver se a gente tem tudo, né, para poder ir conhecer o outro país também. Então, tem que ter todo um planejamento antes de pensar em sair do país, tá? O seguro de saúde é uma coisa que é obrigatória em todo lugar, porque a maioria dos países não tem SUS, né? O SUS aqui todo mundo reclama, mas pelo menos é de graça. Então a gente vai aí para a Europa, para os Estados Unidos, e o estrangeiro não tem essa possibilidade de ter a saúde gratuita, né? Por isso que a gente sempre tem que fazer um seguro de saúde, é muito importante, né? Tem vários tipos de seguro, tem que ficar bem atento, porque tem alguns seguros que são caros e não cobrem nada, quase nada, tem outros seguros que são mais em conta e cobrem um pouquinho mais, então tem que cuidar disso aí. E normalmente os países realmente tu nem consegue tirar ou visto ou chegar, né, no país e na imigração e entrar sem um seguro de saúde. O controle de gasto também é muito importante. Na minha vivência, assim, eu vi que muitos colegas assim estavam sempre sem dinheiro, ganhavam bem, porque a gente vê assim países tipo Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, a gente ganha por semana. Então, toda semana cai aquele dinheirinho na nossa conta. A gente acha assim: meu Deus, eu sou rico, né? Então, vou gastar aquele dinheiro porque quinta-feira que vem eu vou ganhar de novo. E daí, quinta-feira que vem eu vou ganhar de novo. E aí, nessa aí, a gente se perde e gasta todo o dinheiro mesmo, né? Então, assim, o controle de gastos é bem importante, porque os gastos também são por semana. Do mesmo jeito que a gente recebe por semana, a gente também paga por semana. Então a gente tem uma impressão assim de que está ganhando muito, né? Mas às vezes também não acontece isso. E quando a gente vai com uma bolsa, por exemplo, acontece a mesma coisa. Por exemplo, as bolsas da CAPES, a gente recebe 3 meses junto. A gente recebe no mês, os 3 meses seguintes, por exemplo. A gente pensa: pô, tô rico, né? Tô cheio da grana, mas aquela grana tem que durar por 3 meses. Então, e normalmente não dura, né? Não sei porquê. Normalmente não dura. E outra coisa importante também é a gente pesquisar muito sobre o país que a gente vai
para onde a gente vai viajar. Né? Quando eu fui para Nova Zelândia, a gente não pesquisou nada. Quando meu marido me falou, vamos para Nova Zelândia, onde é que é isso? Achei que era tipo Groenlândia, sei lá, Antártica, sei lá, viajei, não sabia o que era, né? Aí, vamos olhar no mapa, tava lá bem pequenininho, tem mapas que não tem a Nova Zelândia, isso é bem triste, né? Mas realmente ela é bem pequenininha e tá lá. E a gente não estudou muito sobre o país, então a gente chegou na imigração, porque na Nova Zelândia assim, tu não precisa de um visto para entrar, né? Tu não precisa tirar o visto antes aqui no Brasil para chegar lá. Tu chega na imigração, na Nova Zelândia e na Inglaterra também é assim, na Europa mais ou menos também é assim. Tu chega lá e o cara vai olhar pra tua cara, ver se tu fala alguma coisa de inglês, se tu convence ele, daí tu vai entrar, né? Se não, como turista no caso. Se não, ele te manda de volta no primeiro avião e tu volta pro teu país, assim. É bem... Isso acontece mesmo. E eu tava lá e o cara falando, eu não entendi quase nada, porque era um inglês bem diferente. E eu não tinha ouvido do inglês ainda, né? Ele, eu não entendia nada que ele falava. E ele perguntava, quais são as cidades que tu vai passear? E eu não sabia as cidades que nós vamos passear. Eu falava pro meu marido não falava nada em inglês. E aí ele dizia assim, aí eu olhei numa sacola assim, Christchurch, eu vou pra Christchurch, é uma cidade que tem lá mesmo. Nós tava do outro lado do país, assim, né? Vocês vão pra Christchurch, o que vocês vão fazer lá? Então, assim, é muito importante a gente saber como é que é o país, onde é que são as cidades, é frio, é quente, né? Tem violência, não tem, qual é o custo de vida lá antes de ir, tudo isso está na internet, é bem tranquilo de achar. Né? Isso aí, hoje em dia, todas as informações assim para viajar estão todas disponíveis, é bem tranquilo e é preciso fazer essa pesquisa antes e o planejamento da viagem, isso é muito importante. Aqui eu só trouxe uma curiosidade dos idiomas mais falados, então, no mundo, né? Então ali aparece primeiro mandarim, depois hindi, depois inglês, com 545 milhões, né? Falando então quais são os países que falam essas línguas: espanhol, árabe, português está em sexto lugar, com 218 milhões, bengalês, russo. Vocês falam bengalês? Alguém fala bengalês? Não? Não fala bengalês? Oxe. Russo, francês e japonês. Aqui também tem um mapinha mostrando, ó, como é que ficam os idiomas no mundo mesmo. Então, a América do Norte, 70% é inglês, né? Falam espanhol, francês, chinês também. A América Latina fala 58% espanhol, 33% português. Europa é um misto grande, né? Porque tem vários países. A Ásia, chinesa, 34%. Na África, a gente vê que a maioria são das línguas dos povos que eles têm lá, né? Então a gente tem um pouco de árabe, um pouco de francês, um pouco de inglês, mas a maioria são as línguas locais mesmo. Bom, então assim, ó, como eu falei pra vocês, é bem tranquilo de conseguir hoje tem muitas oportunidades para conseguir bolsa de estudo no exterior, para ir viajar para fazer um curso de idiomas, de um ano de faculdade, né, fazer uma graduação sanduíche. Tem muita oportunidade hoje em dia. O que tem, assim, que funciona mais aqui no Brasil são algumas agências de outros países que tem aqui. Por exemplo, aqui tem algumas. Tem o DAAD, que é a agência alemã aqui no Brasil, né? Tem no mundo inteiro também. E ela faz um trabalho muito legal. Aqui até coloquei uma bolsa de graduação que eles têm, ó, um curso de inverno, curso de línguas. É um país que também trabalha com bastante bolsa de estudo. E de todos os níveis, assim, de graduação, pós-graduação, intercâmbio cultural, doutorado, enfim, tem, assim, ó, as mais diversas possíveis. Eles são bem acessíveis, eles têm muito contato, então, assim, é uma oportunidade boa, por exemplo, para aprender alemão, né? Então, é bem interessante, assim, ó, por exemplo, só para mostrar, essa bolsa aqui deve ser por um período de 2 ou 3 meses, porque é de inverno, né? Então, é uma estação. E ela dá uma bolsa de 2.625 euros pelo período, com certeza, né?
Então, assim, a bolsa e o seguro-saúde, né? De repente a pessoa tem que pagar a sua passagem. Outras bolsas dão a passagem, o seguro, mais uma bolsa para sobreviver lá, enfim. Então, as opções são muitas. Esse é um site que eu aconselho bastante a vocês entrarem, né? daad.org.br. Tem muita informação lá e essa agência é uma agência muito boa. Tem também essa agência aqui que é a Fulbright, também é uma agência multinacional, assim, ela está em todos os países. Tem vários tipos de bolsa. Eu coloquei uma bolsa para os community colleges ali, que são justamente como os institutos federais, são parecidos com os institutos federais, assim, são politécnicos ou, né, um nível intermediário que trabalha mais com tecnólogos. E ali tinha uma bolsa também, que é um edital para 2013, falando de bolsas para tecnólogos brasileiros, né? Então, para a gente ver que oportunidade tem muitas mesmo, assim. E a gente só tem que pesquisar e procurar um pouco, que a gente vai encontrar alguma coisa que se encaixe com o nosso perfil. Tem o British Council, que também é o Conselho Britânico, então, né, do Reino Unido, que também tem várias oportunidades, tanto de intercâmbio, quanto para fazer o teste de proficiência. Às vezes eles dão alguns testes, né, disponibilizam bolsas para fazer o teste de proficiência, que é meio caro, assim, não é muito viável. E também tem vários tipos de bolsa para o Reino Unido, né, para as universidades de lá, principalmente para essa área para a parte de graduação, tá? Por último, então, tem aqui um programa também muito legal, que é o Erasmus Mundus, que também tem trabalhado, que a gente está até tentando, a gente falou, né, professor, a gente está tentando entrar nesse programa, que traz, a gente pode mandar também são alunos da União Europeia ou de fora, né, para fazer intercâmbio também em universidades europeias, para fazer graduação mesmo, né, graduação, pós-graduação. Aqui eu trouxe algumas curiosidades, como eu estava falando para vocês, que tem várias culturas que são diferentes, né? Não sei se vocês conseguem ver, mas ele diz assim, que na China, na Índia, na Albânia e na Argélia, o arroto, depois das refeições, que em muitos países é grosseiro, é muito agradável, é uma homenagem ao cozinheiro, isso é verdade. Eles têm toda uma cultura de como é que dobram os talheres, ou como é que bota o guardanapo em cima para dizer pro cozinheiro: eu gostei da sua comida. Tem aquele meu amigo que fica, né, fazendo daquele jeito lá que eu mostrei para vocês. Nesses países, por exemplo, isso aí é uma coisa muito... é uma homenagem ao cozinheiro. Imagina se a gente fizesse isso em casa, ia ser legal, né? Vocês podem dizer para a mãe de vocês, os pais de vocês, ó: mãe, isso é uma cultura da China. Vai ser legal, elas não podem mais reclamar. Na Grã-Bretanha, por exemplo, no almoço a gente pode falar de negócios, mas na janta não. E isso é bem assim mesmo. Eu já lá na Nova Zelândia, que é uma colônia da Inglaterra, né, a gente vê assim que no almoço mesmo a gente podia falar sobre tudo, assim, sobre trabalho e tal, mas à noite não podia falar de nada, assim, tinha que só falar sobre coisas do dia a dia, enfim, mas não podia falar de trabalho. Na Holanda, apoiar a ponta do polegar nos lábios significa mentiroso, e alisar o nariz com o indicador enquanto se fala significa que a pessoa tem que de quem se fala é má e avarenta. Isso aí é uma técnica que a gente pode usar aqui, né, para as pessoas aqui que a gente conhece. No Japão, olha só essa aí, se colasse no Brasil, Deus o livre. No Japão, não pode beijar ninguém em público, nem na bochecha, nem Deus o livre de beijar na boca. Beijo na boca, então, somente antes das relações sexuais. Isso aí, se pegasse aqui, hein, galera? Ia ser ruim, né? Na Alemanha, em ocasiões formais, as mulheres não cruzam as pernas. Os homens não se espreguiçam e não se sentam apoiando o tornozelo na perna oposta. E na Austrália, isso é bem verdade, porque eu vi na Austrália, o pessoal é bem
como é que eu vou dizer? Não se deve apontar uma pessoa com o dedo indicador, isso é normal, né? E assoar o nariz em público é considerado um desrespeito. E eu lembro que eu tinha uns colegas lá que eles espirravam, né? Eles sorry. Toda hora eles pediam desculpa porque tinha espirrado. A gente não precisa de desculpa, guria, tu tá doente, coitada. A gente ia achando assim, coitada, né? Tava doente e tal. E elas pediam desculpa porque realmente a pessoa que tá doente deve ficar em casa, não deve ir trabalhar e contaminar os outros, né? É uma cultura deles. E é uma coisa que a gente não tem aqui, né? A gente assoa o nariz na frente de todo mundo, espirra, tosse, né? Mas lá, por exemplo, eles arrotam gases, tudo na frente dos outros, não é feito. É diferente. Bom, vou falar um pouquinho agora então do programa Ciências Sem Fronteiras, que é mais ou menos eu quero vender meu peixe aqui pra vocês. Alguém viu o programa já? Já foi, já entrou, já acessou? Ó, gostei. Vocês se inscreveram pro programa já ou não? Se inscreveu? Não deu? Você se inscreveu ou não? Alguém se inscreveu? Para essas chamadas agora? Tá. Deixa eu explicar o que é o programa então para vocês. Esse é o programa do governo federal, né? Então todo mundo diz que é o programa lá do gabinete da presidenta mesmo. Foi ela que pediu esse programa sair. Então ele começou em 2011. A primeira chamada que a gente teve, eu não participei porque eu sou assessora internacional só esse ano, só desde esse ano. Mas era uma chamada de cotas. Então cada instituição ganhou umas cotas. A gente fez uma seleção interna, selecionou os alunos e depois a gente tinha que conseguir indicar eles em universidades e tal. Era uma coisa bem difícil para nós porque a gente não tinha nada, não tinha contato com ninguém. A gente viu assim que as universidades se deram muito bem com isso, né? Mas nós aqui dos institutos a gente ficou um pouco à margem nesse sistema. Quem está promovendo esse programa é a CAPES e o CNPq, vocês conhecem, né? CAPES e CNPq, CNPq, CAPES. Sim, não? Não? Sim. Bom. E são as duas agências então que estão comandando isso aí, tá? Então o programa, ele é só para mandar nossos alunos para o exterior. É isso que ele faz, né? Então a gente tem graduação sanduíche, a gente tem doutorado, doutorado sanduíche, doutorado pleno, pós-doutorado, atração de pesquisadores para o Brasil, né? Fala. Eu tenho uma pergunta para pós-graduação. Seria só, como eu já tive, iniciar uma pós-graduação numa escola federal ou uma pós-graduação completa no exterior? A pós-graduação que eles têm hoje lá é para doutorado. Para doutorado, tu pode fazer o doutorado todo no exterior. Aí o que precisa para o pesquisador que quer fazer um doutorado ou um pós-doutorado? Ele primeiro tem que conseguir um contato então, com uma universidade, né? Solicitar uma carta de aceite para fazer o doutorado lá, ou pós-doutorado. E com isso ele entra com pedido no CNPq. Ultimamente, assim, tem bastante vaga. Então, nessa área de pós-doutorado, doutorado, tem bastante vaga, então as pessoas têm conseguido bastante. A gente tem um professor em Concórdia, que está indo com um doutorado sanduíche, né? Ele vai para a Espanha e ele então estava fazendo doutorado numa universidade, né? E pediu então para fazer o doutorado sanduíche, entrou em contato com o Ciências Sem Fronteiras, fez o pedido, se inscreveu e ganhou. E daí ele está indo agora em janeiro, parece, para... A única coisa que não contempla é o mestrado. Porque todo mundo quer, né, também, mas o mestrado não está contemplando. Mas para mestrado tem muita bolsa. Na Espanha tem muita bolsa para mestrado. Na Alemanha tem bolsa para mestrado também. A gente até está vendo um convênio com uma universidade da Alemanha para fechar. E eles dão um curso de mestrado em computação. Ah, vocês gostaram, né? Então isso está para sair também esse ano, eu acho que até o final do ano, tá? Então, assim, esse programa, a ideia mesmo é que a gente mande nossos alunos para o exterior, eles aprendam, tenham uma nova, né, aprendam muito, vivenciem uma nova cultura, enfim, e voltem para cá e nos ajudem, então, a melhorar, desenvolver, né, ciência, tecnologia, inovação aqui no Brasil.
tá? Então assim, não dá pra ver nada, né? Deixa que eu vou falar mesmo. Então assim, ali tá mostrando só os tipos de intercâmbio que tem, como eu estava falando. Graduação, então, de pós-graduação, doutorado pleno, que é doutorado todo no exterior, e doutorado sanduíche, que é uma parte do doutorado no exterior. Pós-doutorado, que é de 6 meses a 6 a 12 meses, prorrogável por mais 12. Atração de novos pesquisadores e também estágio no exterior. Também tem essa opção para fazer um estágio no exterior. Eles têm feito, assim, como começou no passado e tem muita... A gente está experimentando, né? Então a gente vai mandando nossas dicas, enfim, as pessoas que estão trabalhando com isso, e eles estão assim melhorando, aprimorando as chamadas. Então assim, hoje em dia já tem a possibilidade, por exemplo, da gente de fazer um estágio também junto com a graduação, faz a graduação e faz um estágio para pesquisa, por exemplo, né? Tem essa opção também. Ele aproximou. Aqui era para mostrar só os pré-requisitos do... Deixa eu ver se eu consigo botar mais perto. O que eu queria mostrar aqui para vocês? Bom, os pré-requisitos para a gente participar do Ciências Sem Fronteiras, então, para vocês, tá? Acho que está todo mundo dentro. Ser brasileiro, estar regularmente matriculado, né? Em alguma das áreas prioritárias. Tem uma bolinha mais forte ali embaixo, vocês vão ver que está escrito computação e tecnologias da informação, que é a área de vocês. Então, tem as áreas prioritárias, que são as áreas que podem ser atendidas pelo programa. Não são todas as áreas hoje em dia, né? Mas atualmente, então, são as áreas mais estratégicas, voltadas para essa área de pesquisa aplicada, de tecnologia, para gerar inovação. É essa a ideia, né? Então, a área de vocês está ali. Outras áreas que tem engenharia, ciências exatas, energia, tecnologia mineral, formação de tecnólogos, biotecnologia e assim vai. Então, o que a gente tem que ter para estar lá? Tem que ter concluído no mínimo 20%, no máximo 90% do curso, né? Então, assim, estando dentro dessa faixa ali, pode se inscrever também. E possuir um bom desempenho acadêmico. Então, tem que ter um bom desempenho acadêmico. A gente pede histórico escolar na hora da matrícula, da inscrição. Então, já para conseguir confirmar isso daí. Bom, gente, o que eu tinha para trazer para vocês, assim, basicamente era isso. Se vocês quiserem tirar algumas dúvidas ou, enfim, quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu agradeço, então, mais uma vez o convite, né, do professor. Ali está o meu e-mail, vocês podem me mandar e-mail perguntando, podem reclamar, podem incomodar, não tem problema. E meu telefone também, tá bom? Obrigada. Tem pergunta? Ensino médio, para técnico vai ter... Para técnico vai ter algumas... vai ter umas chamadas para o nível técnico para os institutos federais. Elas não estão abertas ainda. No começo desse ano teve uma chamada para o Canadá. Mas assim, o que a gente percebeu? Que a gente não tinha os alunos preparados com o inglês, né? Não tinha o inglês suficiente para fazer. Então, assim, foi feita uma chamada grande no Brasil inteiro e tal, e pouca gente conseguiu se qualificar o suficiente para ir. E essa mesma chamada vai se repetir no começo do ano que vem. Então, para técnico, se é nível técnico, sim. Pergunta? Aqui, vou levar atrás. Eu queria saber na parte de qual que seria cada passo. Tipo, a gente faz a inscrição, aí quais são os passos até chegar e ser selecionado para uma bolsa? Ah, legal, ainda bem que você perguntou. Bom, não falei nada disso, né? É assim, ó, como é que está acontecendo? Primeiro teve aquela chamada das cotas, que realmente a gente fazia todo o processo. Aí essa chamada ela não foi muito eficiente, não foi considerada boa, e eles tiraram essa chamada fora e agora são chamadas abertas, né? Então as chamadas, por exemplo, agora se encerraram algumas chamadas para vários países, são editais. Tu pode
entra no edital, dá uma olhada e daí tu vê qual é o processo de inscrição que tem escrito ali. Tu vai se inscrever num período que eles indicarem lá dentro do sistema, tá tudo no edital. Se inscreve, eles vão pedir normalmente histórico escolar da graduação, comprovante de iniciação científica, se tu tiver ou não, comprovante de prêmios também, se tiver, porque tudo conta ponto, né? E aí tu vai anexar todo no sistema, vai anexar tudo e vai fazer a tua inscrição. Depois tem um prazo para o coordenador institucional do programa, da instituição, no caso sou eu, para fazer a homologação. A gente está nesse momento agora. Eu estou homologando as inscrições que foram feitas até setembro, se não me engano, para as chamadas que já fecharam. E, então a gente faz a homologação e aí o aluno está inscrito, né? Aí no edital mesmo diz, hoje em dia eles fizeram assim, os primeiros editais era uma coisa meio subjetiva, assim, sabe, a avaliação. Esses editais estão bem marcados, quais são os pontos que eles querem, o que vai contando, quanto mais evoluído está no curso, tu ganha mais ponto, né? Se tu tem prêmio, se tu tem iniciação científica, tu ganha mais pontos também, então tem vários critérios assim que vai aumentando tua pontuação. A tua chance. Aí tem um período então para sair o resultado e aí depois é só seguir o cronograma mesmo. Então a primeira coisa agora, no caso, hoje não tem nenhuma chamada aberta, elas vão abrir eu acho que no final do ano, se não me engano. E aí, abrindo no final do ano, a gente divulga, né? Eu até vejo assim que eu não consigo, eu uso todos os meios de divulgação que eu tenho lá, mas talvez não consiga acessar todos os alunos. E daí vocês podem se inscrever de novo, mesma coisa. E aí depois a gente vai homologar as inscrições para inscritos. Acho que você falou 2 pontos ali de desempenho acadêmico e também de participação em projetos de iniciação. Acho que é importante o pessoal ficar ligado, olhar quais foram os itens dos outros anos, né? Para daqui a pouco surge uma oportunidade, mas não tem os requisitos, né? Que devem ser similares às próximas chamadas, né, Ana? É isso. As chamadas praticamente vão se repetir agora, só abrindo para novos países ou os mesmos países e novas instituições. A gente sabe assim que eles estavam fechando um acordo com Portugal para mandar os alunos para lá, que é um país que fala a mesma língua que a gente, bem parecido com a gente, assim, algumas coisas não são iguais, né? Tipo, meu marido esse dia me falou assim, eu não consegui pagar a propina, eu não paguei a propina, porque meu marido está morando em Portugal. Não paguei a propina, e eu pensei, meu Deus, o senhor não pagou propina para alguém? Para quem você pagou propina? Não, propina é o pagamento. Pagamento é propina lá em Portugal, então não é bem igual, mas é bem parecidinha a língua, né? Então, estão abrindo, para abrir editais também ano que vem para Portugal, tá? Para tecnólogos, técnicos e bacharéis também. Qual seria o intercâmbio que mais tem sido buscado atualmente? Dentro do programa ou... Tanto faz. Mais tem procura. Hoje em dia, assim, essa vivência em outras instituições está sendo bem cotada, né? E como isso está ficando muito acessível, eu creio que essa tenha sido a opção que está sendo mais utilizada agora, né? O que acontece, por exemplo, tem universidades nos Estados Unidos que vivem às custas de estudantes estrangeiros, né? Então, porque tem muitos estudantes no Canadá, nos Estados Unidos, que estão lá para estudar mesmo, conhecer, aprender e voltam para o seu país. 2 perguntas. Quanto à Ciências Sem Fronteira, você teria dados mais ou menos de quanto tem sido a concorrência que tem nesses últimos editais por um número X de vagas? E também, pelo que eu acessei no Ciências Sem Fronteiras também, não sei se eu estou certo, mas o primeiro critério de avaliação para você conseguir alguma bolsa seria você ter no mínimo 600 pontos no Enem. E dos que conseguiram aprovação, qual é a média que um aluno tem que ter no Enem, mais ou menos, para ter conseguido a bolsa? Dos que conseguiram, qual foi a média no Enem deles? Eles não apresentaram nenhuma estatística para nós ainda, assim, de candidatos por vaga. Eu também gostaria de saber, para ver como é que tinha sido a concorrência. Mas eu sei que essa parte do Enem, eu acho que ela caiu, né? O que acontece? Algumas instituições aderiram ao programa, tinha um requisito antes que era assim, a tua instituição tem que ter um curso de pós-graduação estricto sensu.
estar dentro do programa. Por exemplo, o IFC não tem, né? Então, os nossos alunos da chamada do começo do ano entraram como a candidatura individual, né? Não como uma candidatura de uma instituição que está conveniada. Por isso que tinha o critério dos 600 pontos do Enem. Tá? Eu até posso dar uma revisada no edital, mas eu creio que ele não seja um critério para as chamadas que tem agora, porque essa coisa da pós-graduação também caiu. Nós estamos dentro do programa e eu estou homologando os alunos como alunos do Instituto Federal. Quanto aos próximos editais, você falou que tem um provavelmente em dezembro, no final do ano. Depois do começo do ano, tem previsão de quando seria lançado o próximo edital? Porque um dos critérios também, que eu também tinha visto, era praticamente todas as universidades pediam um teste de suficiência no idioma do país que você vai fazer a graduação. Como existe... Você tem que ter um inglês, vamos supor, se for inglês, você tem que ter um inglês relativamente avançado para conseguir fazer a prova de suficiência e passar. E além, depois de ter feito a prova, você ainda tem mais um tempo para receber a nota que você tirou, o TOEFL, seja qual a prova de suficiência você for fazer. Eu gostaria de saber se depois do próximo ano, qual seria o próximo edital além desse, porque eu acredito que nesse meio tempo eu não vou conseguir chegar ao nível de inglês necessário para conseguir a prova de suficiência. Tá. Os editais eles vão ter assim na sequência. Então tem um jogo de editais que teve agora em setembro, eu creio que no final do ano tenha mais alguns, né? Ano que vem eu creio que em março tenham outros e assim vai indo. Não, tipo, se tu vê que tu perdeu alguma chamada, não se preocupe porque tem chamadas que vão acontecer. São 101.000 vagas. Então tem vaga pra caramba, né? Então a gente não pode perder. Eu sei que até julho, se não me engano, a gente tinha totalizado, eu acho que umas 14.000 vagas. Então tem muita vaga ainda para fazer, por isso que esses editais estão saindo com tanta frequência. Eu creio que em março por aí já vai ter. Outra coisa, prestem atenção nos editais. Tem muito edital que diz assim, se o aluno não atingiu o mínimo do TOEFL ou do IELTS, por exemplo, né, da proficiência, ele pode solicitar fazer um curso de idiomas antes de começar as aulas. Então é uma possibilidade. Não são todos os editais que têm isso, mas tem muitos que estão incluindo isso, principalmente para o Canadá. Vai 3 meses antes Vai 3 meses antes e já faz um curso de idiomas lá. É importante dizer, né, que quem pensa em fazer um intercâmbio vai ser necessário fazer o IELTS ou o TOEFL e tem que começar a estudar independente do intercâmbio. Isso é verdade. Até mesmo para a vida, mesmo para o trabalho, para conseguir um trabalho legal, tem que ter inglês, não adianta. A gente quer evitar. Mas pode escrever sem o TOEFL? Depende, né? Em edital tem que ter o TOEFL antes de se inscrever, né? Mas agora a maioria dos editais são assim. Tu se inscreve, por exemplo, esses editais que fecharam agora. As inscrições se encerraram dia 14 de setembro e o pessoal tem até o dia 30 de setembro para entregar o teste de proficiência. Por quê? Porque são poucos testes de proficiência que acontecem por ano, né? Até o British Council ali abriu vários testes do IELTS a mais para ter, eu acho que vai ter umas 2 chamadas extras agora, mas o TOEFL é um teste que vai para os Estados Unidos para ser revisado. Ele não é feito aqui, né? Ele é feito aqui, manda para os Estados Unidos, ele é revisado lá, te dá a nota lá e ele volta para cá. Então, por isso que demora tanto. Por isso que eles deram essa flexibilizada. Tem possibilidade, mas eu não ficaria assim contando com isso para os próximos editais. Quem quer, faz o TOEFL aí, se reprovar, faz de novo, né? Mas assim, não tem que reprovar, é uma pontuação, né? Algumas universidades querem 100 pontos, outras 90 pontos, depende se é o... Normalmente a universidade que não é no país de língua inglesa pede um TOEFL mais baixo. Por exemplo, a gente teve um edital que não pedia mínimo, por exemplo, né? Então podia ser qualquer valor, assim. E aí algumas pessoas se inscreveram nesse aí. Era um edital da Coreia do Sul também. Ana, não sei se a minha leitura está errada, mas nós temos um plano de governo que é até 2015, 2016, para mandar para fora do país 101.000 estudantes. Isso. E depois de 2 anos a gente enviou 14.000. Hoje está tendo poucos inscritos ou poucas pessoas qualificadas, mas tem oportunidades, né? Porque... são poucas pessoas qualificadas, eu acho, assim, o maior problema. A gente viu assim, a gente teve algumas reuniões sobre isso, e com todos os assessores internacionais dos institutos, né?
E a gente viu assim que eles estão querendo fazer uma campanha para ver se a gente começa a desenvolver essa parte de idiomas dentro da instituição mesmo, né, para poder preparar esses alunos. Em alguns campos tem acontecido situações assim mais específicas, tipo, eu falei hoje com uma professora de Concórdia que ela mesma tomou a iniciativa e juntou alguns alunos e eles estão fazendo conversação. Né? Outros alunos também têm uma iniciativa já e já vão buscando esse inglês, o idioma, enfim, que querem aprender, né, para ir para o exterior, e estão fazendo. Mas assim, o principal problema foi isso. Né? Por exemplo, a gente teve a chamada do Canadá no começo do ano, e foi uma chamada que tinha tipo 500 vagas, e foram 60 alunos, só para os institutos federais, porque o pessoal não tinha inglês. Sobrou bastante. E vai ter ano que vem essa chamada da nova. Você acha que pode estar acontecendo aí a síndrome do patinho feio, assim, o cara nem se inscreve achando que não vai conseguir? Tá tendo ou não? Tem bastante inscrição e poucas pessoas qualificadas. Não, só estão se inscrevendo quem é qualificado mesmo. Então talvez é capaz de ter mais gente que tem condições e nem se inscreve, não tem coragem de Pode chegar ser. É que também a gente tem que ver assim, o TOEFL, o IELTS são testes caros, né? Não são testes muito baratos. Então a pessoa realmente tem que fazer quando ela está achando que tem já está assim com um nível suficiente para atingir o objetivo dela, senão vai acabar jogando dinheiro fora mesmo. Então eu acho que acontece muito isso também. Eu acho que a falta de acessibilidade aos testes também é um problema. Onde deixa eu levar lá o microfone? Qual seria a política aqui do Instituto a começar a oferecer cursos de inglês assim no nível mais rápido assim, para os alunos? Isso aí é uma coisa que a gente está conversando, mas a gente não tem uma solução, vou ser bem sincera contigo. Porque a gente precisa de professores, né? E professores é uma linha que não tem muitos professores, porque são os professores que a gente tem dentro do Instituto são do ensino médio, né? Que dão aula para o ensino médio. Então a gente não tem muitos professores sobrando para poder fazer isso. A gente viu assim, ter uma dificuldade de armar isso aí. E, como eu falei, alguns campos têm feito algumas iniciativas pontuais, assim, mas a gente não conseguiu achar ainda uma maneira de resolver isso. Mas é uma coisa que está na nossa pauta, para a gente começar a trabalhar logo, porque também é uma demanda que foi solicitada para nós, como um instituto, trabalhar os idiomas. Acho que enquanto a gente não tem essa solução, os próprios alunos podiam se reunir, né, em centro acadêmico e fazer grupo de conversação, porque me lembro que na nossa época de faculdade o pessoal fazia muito disso, né, formava grupinho e pode fazer esse tipo de coisa. Acho que dá para o pessoal ir trabalhando também, dependendo menos até do próprio instituto. A gente vai trabalhar aqui, vai fazer, mas às vezes os próprios alunos podem tentar se reunir e fazer um intercâmbio aí, um grupo. Qual o valor do teste para você tentar o intercâmbio? O IELTS ele estava R$400 e o TOEFL também R$210. Então o que eles fizeram? Eles estão vendo uma possibilidade da gente conseguir subsidiar isso aí. Não o Instituto subsidiar, mas assim, um convênio de todos os institutos, que a gente tem o CONIF, que é o Conselho Nacional dos Institutos Federais. Não, Conselho dos Institutos Federais, acho, não sei o nome, alguma coisa assim. E esse conselho, então, está tentando atuar junto com o British Council justamente para conseguir algum subsídio ou desconto, ou que seja mais barato, alguma coisa para a gente conseguir subsidiar esses cursos, esses testes. Né? Mas realmente ele é bem caro. Assim, fora desse programa aí, quando você vai fazer um intercâmbio ou numa agência de intercâmbio, vai para uma escola no exterior, se inscreve lá e tal, mas tu faz a prova quando tu chega lá. Por exemplo, tu vai com a host family lá, chega, no primeiro dia de aula tu faz a prova, só que lá tem 3 níveis, o iniciante, o intermediário e o avançado. Só queria saber como que é o nível, mais ou menos, em inglês do iniciante. Como assim, como é que é o nível? Não, como assim, por exemplo, aqui na escola,
Óbvio, ninguém aprende direito na aula de inglês. Mas se alguém aprende... Que sacanagem. Não, é a pura verdade. Mas quem aprende é fora da aula ou faz inglês, uma escola apropriada, mas quanto tempo de inglês, mais ou menos, ou... Não sei, eu queria saber como é que é. Quanto tempo você precisa pra sair falando inglês, isso? É, mais ou menos isso, porque são os 3 níveis lá, né? Até o avançado, é muito difícil alguém cair no avançado quando vai pra lá. Uhum. Só se for muito foda. Até o próprio teste TOEFL, ele não avalia bem o aluno, na minha opinião. Tem alunos assim que são ótimos, que falam inglês, que conversam inglês, e na hora de fazer o teste foram super mal. Né? Então, e tem outras pessoas também que daí são super avançadas e daí conseguiram ir bem. O teste em si, ele não consegue avaliar muito, mas é o que eles usam, né? Por isso tem gente que faz curso preparatório para o teste. Então, tu não aprende inglês, tu aprende a fazer o teste, né? O inglês, assim, ele tem várias instituições que dão um curso de inglês em 1 ano e meio, por exemplo, e prometem que tu sai falando inglês. Eu creio que tu não saia falando fluentemente inglês, mas já consegue estar num nível intermediário. 1 ano e meio, 3 semestres, 4 semestres, eu acho que tu já consegue, considerando que tu está no zero, né? No zero, eu acho que tu já consegue estar com um nível razoável para poder ir para o exterior. Eu acho que também a pergunta que ele quis fazer foi o seguinte, é que nós temos 2 níveis aqui da exigência do TOEFL. O TOEFL geralmente é usado para os intercâmbios acadêmicos, de universidade e tal. Então, sei lá, a universidade pede para os TOEFLs online, aqueles feitos pela internet, a nota 90, 80. O cara vai lá e tem uma nota de 0 a 126, né? 120 alguma coisa, né? 120. Então, tem que ter uma nota ali. O que você está falando é se o cara vai fazer um intercâmbio de língua, né? Aí, o intercâmbio de língua, geralmente, na empresa que você vai fazer intercâmbio de língua, eles avaliam o teu inglês aqui para saber se lá você vai entrar no médio ou não. Não, mas aqui se tu der uma conversada com algum professor de inglês que já tem experiência nessa área, eles já vão poder fazer uma avaliação se você vai entrar. Não, mas ele tem razão mesmo, chega lá. Não, aqui que eu digo nas escolas de intercâmbio da região que vão mandar a gente pra lá, né? Porque se você vai chegar lá, sabe que eu vou fazer básico, médio ou avançado? Acho que a maioria deve estar talvez no intermediário, mas tem que ver a experiência desses pessoal de intercâmbio também, eles têm experiência lá. Eu acho que ele está certo. Eu tive um colega que foi para Nova Zelândia e fez um intercâmbio de idiomas lá, e ele chegou lá e fez um teste mesmo, para saber qual nível que ele ia entrar. Assim, ele achou que ele ia entrar no intermediário, ele entrou entre o básico e o intermediário, né? Normalmente são 6 níveis. Tem o básico, o intermediário e o avançado, e entre eles tem um nível também. Então ele entrou no nível do meio entre o básico e o intermediário. Assim, e ele estava apontando que ele era mais ou menos intermediário. Né? Mas eu acho que é tranquilo, assim, uns 2 anos de inglês, tu já vai sair com inglês bem bom para fazer um intercâmbio mesmo de línguas lá. Mais uma pergunta lá atrás. A gente, no caso, eu vou lá me inscrever, eu passei. Quais são as regras da agência para a pessoa que vai fazer o intercâmbio para outro país? No caso, eu já conheci algumas agências que não podia fazer tatuagem, não podia namorar, não podia sair sem a permissão da agência. Não, né, gente? Ninguém vai querer ir pro exterior assim. Já conheci um intercambista da Eslováquia para aqui, para Joinville. E daí ele falou que não podia fazer nada, praticamente. Ele saía só com permissão. Isso aí, eu acho que daí é uma condição do país, né? Talvez do país, ou não sei se foi qual era o tipo de intercâmbio que tu ia fazer. Não, eu queria fazer um intercâmbio daqui pro México. Pro México? Legal, tequila. Também queria ir pro México. Tô brincando contigo. Tá, e aí não podia fazer tatuagem por lá? Não podia fazer assim. Já conheci agências que proíbem várias coisas, queria saber quais são as regras gerais mesmo. Caso eu passe, tem alguma regra que eu não sabia lá. Essa regra da tatuagem, de não poder namorar, eu desconheço ela mesmo, assim, acho que não. Talvez seja uma regra específica de um país, ou de uma localidade, ou até de uma família onde tu vai ficar. Talvez pode ser, por exemplo, assim, digamos que faça um homestay, tá? A família pode dizer, olha, eu não quero fumante,
eu não quero pessoa que tenha tatuagem, não sei, ou que venha com namorado, eu não quero. Mas aí é uma condição bem específica, assim. No geral, essas restrições aí não existem, assim, não tem. É bem difícil, até porque hoje em dia imagina, né, se uma pessoa tatuada não pudesse ir, eu não podia viajar mais, eu tenho que ficar aqui, ninguém merece. Mais alguma pergunta? Também tem outras empresas que fazem intercâmbio, tipo Rotary e tal, talvez eles tenham outras regras, né? A gente está aqui nas regras do CNPq e CAPES. Isso, é. Geralmente a CAPES e o CNPq querem que você volte para o país, senão você tem que pagar toda a bolsa, né? Isso, normalmente está no edital que tem que voltar. Tem que voltar para o país. Tem gente que vai para os Estados Unidos e não quer mais voltar embora, vai ter que pagar tudo. Pois é. Por isso que já está lá. Referente à bolsa de quem não tem tanto conhecimento no idioma e quer ter oportunidade de ir para o país para poder aprender o idioma daquele país em questão. E não sei se o CNPq, o Ciência Sem Fronteiras ali oferece, e se oferece também quais são os passos ali para conseguir essa bolsa, né? Pelo Ciência Sem Fronteiras não, porque ele é um intercâmbio acadêmico, assim. Vai ter de graduação para cima, assim, ou nível técnico e tal, mas tem que estar na escola, na verdade, né? Mas tem várias bolsas para os Estados Unidos, para o Reino Unido, para a Alemanha, que tu ganha mesmo lá 3 meses, por exemplo, de bolsa, né? Ou mais a tua passagem, enfim, e consegue ir para o país só para estudar. Mas isso aí daí tu tem que buscar. Um site muito legal para buscar isso aí é universia.org.br. É muito legal esse site. Eu entrei ontem lá, tinha 140 bolsas só. 140 tipos de bolsas diferentes. Né? Cada edital ainda com várias bolsas, entre 20 e 30 bolsas. Tem para a Espanha, para a Inglaterra, para a Europa tem muita bolsa, né? Pro México? Não, pro México não tem, colega. Não vai dar, vai ter que pagar. Eu queria saber, assim, sobre as bolsas, que tem bolsa integral de 50%. Se você poderia me dar uma faixa, assim, de preço para, por exemplo, o Canadá ou os Estados Unidos? Uma bolsa de quê? O valor da bolsa. Mais bolsa... do Ciência Sem Fronteiras? Por aí. Pode ser. O Ciência Sem Fronteiras está... assim, ó. Vou dar o exemplo do Ciência Sem Fronteiras, mas é mais ou menos todos os da CAPES e CNPq são assim. A bolsa é 870 euros se for para a Europa, ou 870 dólares se for para os Estados Unidos ou países que trabalham com dólar, né? O Coreia, por exemplo, também vai ser em dólar. Porque daí tu vai ganhar também a faculdade. A faculdade, ela é paga e o CNPq vai pagar, né? Se nesse pagamento já tiver incluído a acomodação, aí a bolsa diminui um pouco, porque tu não vai ter esse gasto, né? Aí a bolsa passa para 600 dólares ou euros, no caso. 600 unidades, né? Então, 600 ou 870, e aí tu ganha o seguro saúde, a passagem de ida e volta, auxílio instalação, auxílio não sei o quê, auxílio instalação, eu ia falar bobagem, eu já passei da minha cota hoje, né? Auxílio instalação e auxílio e seguro saúde, acho que é isso aí. Então tu ganha assim, quando de arrancada tu leva 1.300 euros ou dólares, não sei, dependendo do país, para se instalar, ou seja, para chegar lá, ou alugar um lugar, ou pegar um táxi, chegar em um lugar, tem uma grana lá para tu se estabilizar. Mais o valor do seguro-saúde também, em países que têm saúde gratuita, que são muito raros, mas existem, tipo Portugal, aí não vai receber o seguro-saúde, mais essa mensalidade aí todo mês vai receber 870 ou 600. Acho que para a gente ter um padrão, geralmente é uma bolsa que dá para as pessoas viverem como estudantes, né? Porque tem gente que pensa, dá para viver? Dá. O país não ia te mandar para um lugar com uma bolsa que você não conseguisse viver, né? Sendo responsável, a pessoa consegue viver. Não, consegue viver bem tranquilo, assim, como estudante. Já tive outras pessoas que estão no exterior. Então, aí guarda aquele dinheirinho pra balada e tal, mas se gastar tudo na balada e na cerveja, aí não dá. Se só comer McDonald's, não vai, né? Exatamente. Por exemplo, se for fazer um intercâmbio para a Europa,
tem a União Europeia, que é composta por vários países. Por exemplo, se for fazer um intercâmbio para a França, o visto deles lá é liberado para vários outros países que compõem a União Europeia. Tem como sair livremente dos países? Tem. Pode sair tranquilamente. Não tem dinheiro, mas tem como sair, né? É assim, ó, bem o que você falou. É um acordo que eles têm, né, entre vários países, não são todos, mas a maioria dos países lá da Europa. E tu pode entrar por qualquer país, por exemplo. Pode estar com visto da França e entrar pela Espanha, ou entrar pela Alemanha, não sei. Não tem problema, porque todos os países fizeram um acordo para ter a mesma rigidez, digamos, na hora de dar o visto. Então as embaixadas, enfim, os consulados, eles têm todo o mesmo padrão assim de nível para poder solicitar, para poder autorizar o visto. Por isso que eles bem tranquilos. Assim. Mas não entra pela Espanha, entra pela, sei lá, por Portugal. Espanha é meio casca. É difícil. Mais alguma pergunta? Pessoal, mais alguma pergunta aí? Não? Tá na hora do ônibus. Então uma salva de palmas aí para Ana, a gente quer te agradecer por estar aqui com a gente nesse intercâmbio. A gente tem aqui um brinde para dar para a Ana e mais um brinde surpresa. Tem hoje? Tem? Então a gente tem mais um brinde aí. Quem quiser um brindezinho tem que ficar porque vai ter que responder uma pergunta da Ana aí. Beleza? Ela vai fazer uma prova oral pra galera. Qual é a cor da manga do colete da Napoleão? Então pode fazer uma pergunta aí pra nós sobre ela. Aparece? Se quiser. Não, imagina. Não, mas a gente quer falar sobre o intercâmbio mesmo. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Todo mundo vai querer fazer, né? Vai não ser uma pergunta. Para ganhar um brinde. Não.